Modelagem arquitetônica com o Revit. Objeto de aprendizagem, módulo 1 de 5. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeo, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem arquitetônica com Revit. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá compreender a interface da plataforma Revit para a modelagem arquitetônica, visualizando um projeto de habitação de interesse social e experimentando recursos da plataforma. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam ter uma visão geral da plataforma Revit ou utilizar a plataforma somente para visualizar modelos desenvolvidos nessa plataforma. O projeto arquitetônico, sendo visualizado, é de habitação de interesse social, desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 1 de 5, o objeto de aprendizagem em modelagem arquitetônica com o Revit são apresentados os seguintes tópicos: ambiente de trabalho, navegador, visualização 3D, métodos de salvamento, propriedades dos elementos, ferramentas de edição, ferramentas de medir, vínculo, unidades de medida. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o dataset. Dataset módulo 01 OA arquitetura revit.rvt. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 23 do Revit. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Agora eu vou mostrar para vocês o ambiente de trabalho do Revit, em que ele é um software utilizado para projetos autorais, que você utiliza a modelagem de elementos geométricos ricos em dados que podem ser geométricos e não geométricos. Para este objeto de aprendizagem, nós modelaremos esse edifício residencial. E para isso, o Revit contempla as ferramentas de modelagem geométrica, como arquitetura, estrutura, aço pré-moldado, sistemas, em que você modelaria instalações. E passeando pelas outras abas, você terá a parte de inserir os objetos e vincular também outros projetos. Anotar, caso você queira inserir alguma anotação, e é utilizado para a documentação dos seus projetos. Ferramentas de análises, massa e terreno também é modelagem, em que massas você pode iniciar fazendo um estudo de volumetria, e terreno você modela, né, o seu terreno. A aba de colaboração, né, a aba de colaborar, em que você pode colaborar através da gestão de 2 ou mais pessoas trabalhando no mesmo projeto, ou através de vínculos, em que outras pessoas desenvolvem os modelos em arquivos separados e você vincula esses arquivos ao seu projeto. Você tem as vistas, em que você visualiza o seu objeto. Você pode visualizar pelo 3D, cortes, elevações, a visualização gráfica desses elementos. Gerenciar, a aba modificar, para você modificar determinados elementos. Além dessas abas de modelagem, você tem a aba de propriedade, que vai mostrar ou a propriedade da área de trabalho que você está trabalhando, ou caso você selecione ou comece uma modelagem, vai mostrar as propriedades do elemento que você está modelando ou que você selecionou. E temos o navegador de projetos, em que é aqui que são organizadas as vistas do seu projeto, em plantas de piso, plantas de forro, vistas 3D, cortes e elevações e outras vistas que você venha a inserir no seu projeto. Além das vistas, você tem a legenda, tabelas de quantitativos que você precisar gerar, folhas de projetos com carimbo, as famílias que estão neste projeto. Então, famílias de portas, janelas, todas as famílias, sejam elas geométricas, de anotação, e elas são separadas em categorias.
Temos também os grupos do modelo, detalhes que você venha fazer, e também os vínculos que você venha inserir no seu modelo. Essa área é a área de trabalho, em que vocês vão visualizar o modelo e trabalhar com ele. O Revit é uma ferramenta BIM, logo ele é uma ferramenta paramétrica, em que você modela um elemento tridimensional, rico em informações, e as vistas visualizadas, ele é um desdobramento desse modelo. Tudo que estiver esse elemento que você alterou será alterado automaticamente. Um exemplo, eu vou selecionar esta parede e vou trocar a sua composição por parede cortina. Aqui está, no térreo, a parede cortina, substituir. Vou para o pavimento térreo. Automaticamente na minha planta baixa, esta parede foi alterada. Caso eu delete esta parede na minha planta baixa, automaticamente, voltando ao 3D, ela é deletada do 3D e de todas as outras vistas, pranchas ou elementos que você tem, que essa parede ela apareça. Vou colocar Ctrl Z para a gente dar continuidade à apresentação. Para você visualizar, você pode, no navegador de projetos, nós podemos ir para o pavimento térreo, por exemplo. Você clica 2 vezes no pavimento térreo, automaticamente ele vai abrir este modelo. Nós já temos vistas e cortes já pré-configurados, em que para você acessá-los, basta dar 2 cliques no elemento azul desse corte, que ele já está configurado para te mostrar a vista. Então aqui nós temos este corte dessa edificação. Podemos também passear pelas outras vistas, mostrando assim os outros cortes. Caso você queira voltar para uma vista que você já tenha aberto, acima da área de trabalho são abertas as abas. Você pode ir para o pavimento térreo e você pode gerar outro corte. Em uma barra logo acima, nós temos essa ferramenta corte, em que você pode fazer um corte em qualquer área. Você pode fatiar o seu modelo em qualquer área que você visualizará essa vista. Então, vou clicar visualizando os cortes desse modelo. Quando você clica nesse corte, ele mostra a profundidade, até onde você quer visualizar. Você pode visualizar somente o corte da parede ou você pode aumentar a profundidade dessa vista desse corte. Então vamos para o corte para vocês visualizarem. Aqui eu estou vendo todas as janelas e paredes. Voltando para o térreo, clicando no corte, reduzindo a profundidade dessa vista. As janelas somem, porém eu estou vendo as paredes. Nós temos, além dos cortes, as vistas. Da mesma forma que o corte, dar 2 cliques na ponta, ele vai mostrar uma elevação, da mesma forma que o corte. Para se iniciar um projeto, vocês precisam, primeiramente, salvar o arquivo em Arquivo, Salvar como. Quando vocês salvarem, existem alguns tipos de salvamento. Ele pode ser projeto, que é o que nós vamos fazer. Família, quando você estiver criando um objeto. Modelo é para quando você estiver fazendo um padrão. Então, por exemplo, o padrão em que vocês querem realizar esse projeto contém um determinado tipo de simbologia para cortes, fachadas, tem determinadas famílias pré-configuradas de paredes, janelas, entre outras famílias. Então, você salva como um padrão, em que você vai utilizar esse padrão como base para realizar seus projetos. Agora nós vamos salvar em projeto. E antes de finalizar salvando, temos aqui opções, máximo de compartilhamento de trabalho. Vocês podem colocar um número baixo, porque conforme vocês vão criando um backup, né, o Revit ele vai criando arquivos, backups. Esse número vai ser o número de backups além do seu projeto, que vai estar na sua pasta. Então, quanto maior o número de backups, mais carregado o seu computador vai ficar. Por isso, eu gosto de colocar o 1.
Salvando o arquivo, você começa a fazer o projeto com a unidade de medida. A unidade de medida, aqui na aba Gerenciar, unidade do projeto, ele vai aparecer as unidades de ângulo, área. Então, você vai configurar qual é a unidade de medida que você deseja trabalhar. Normalmente, a arquitetura, costumamos trabalhar com metros quadrados. Então, tudo pode ser considerado metros quadrados. Então, distância está em centímetros. Então, colocamos como metros. Normalmente, nós colocamos 2 casas decimais ou mais, para que assim ele arredonde o número para 0,01, como está descrito no exemplo. E assim, sucessivamente, vamos fazendo para todas as unidades. Na simbologia, nós utilizamos ponto, ponto e o vírgula para casa decimais. Feito isso, ok, já está pronto para trabalharmos. E então, nós iniciamos clicando no navegador de projeto em alguma planta de piso, que seria a nossa planta baixa. Né? Ao iniciar o seu projeto, você vai começar a modelar. E essa geometria modelada, ela vai conter dados. Por exemplo, eu tenho essa parede. Essa parede ele vai conter dados que são geométricos, por exemplo, comprimento, área, volume, qual o nível que está associado, entre outros. E não geométricos, como, por exemplo, comentários, imagem, marca, dados escritos, em que não são visíveis na geometria. Essa parede ela pode conter parâmetros por instância e parâmetros de tipo. Parâmetros por instância, por exemplo, nessa parede, eu tenho essa aba de propriedade, em que eu tenho dados que são únicos e exclusivos para essa parede. Por mais que eu tenha outra parede igual a essa, ela contém essa propriedade e eu posso diferenciar os dados dela. Então, isso são parâmetros de instância. Cada item pode ter códigos únicos, dados únicos. E eu tenho parâmetros de tipo. Na aba, ao clicar na parede, eu tenho esse item editar tipo, em que vai abrir uma janela e vai conter dados também geométricos e não geométricos. Porém, ele vai ser igual para todos os tipos. Então, eu posso ter paredes iguais, por exemplo, essas 2 paredes, que contêm a mesma estrutura, contêm o mesmo material, contêm a mesma espessura e contêm dados iguais, como códigos, códigos de tipo. E esses dados, assim como parâmetros de instância, eu tenho dados geométricos e não geométricos. Na modelagem, eu terei elementos geométricos, em que no Revit nós chamamos de famílias. Essas famílias elas podem ser de sistemas, em que eu vou modelar no próprio projeto, como por exemplo, na aba arquitetura, eu tenho paredes, piso, forro, telhados, em que eu vou modelar no próprio projeto. Ou eu tenho famílias carregáveis, em que eu tenho objetos que são elaborados em outro arquivo e vou carregar para o meu projeto. Na aba Inserir, carregar família. Um exemplo pode ser a porta, objetos hidrossanitários, janelas, entre outros objetos que você carrega para dentro do seu arquivo. Dito isto, podemos iniciar nossa modelagem com o vídeo posterior. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte www.youtube.com/autodesk ou www.autodesk.com/certification/learn/catalog/product/revit. Eu sou Laís Farias, faço parte do desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Meu LinkedIn é Laís Farias, meu Instagram, nucleo.bim. A autoria do projeto Construa Brasil, MDIC, coordenação, professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.